Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do Canal Educação. E a gente está começando mais uma aula de Física da semana para a nossa primeira série, beleza? Tudo bem com vocês, galerinha? Tudo certinho? Deixa eu dar boa tarde, mandar um beijão para vocês que estão diretamente dos polos de São João do Arraial, Floriano, Dom Inocêncio e Baixa Grande do Ribeiro. Galerinha que está acompanhando a nossa aula diretamente das unidades escolares. Mande aí, já coloque a turminha de vocês, já coloque também qual é a unidade escolar que você está assistindo essa aula, qual é a sua série, né? Que eu sei que é a primeira série, mas qual é a sala? Ah, professor, é primeiro ano A, primeiro ano B, primeiro ano C. Então coloque aí no chat todas as informações sobre a sua turma para que eu mande um abração grande para vocês, beleza? E mais, vou querer a participação de vocês durante toda a nossa aula, beleza? Continuando o nosso tema, galerinha, de medidas e grandezas físicas, a gente vai trabalhar hoje sobre o conteúdo de trabalho de uma força. Então aqui a gente vai entender o início da energia, de onde surge uma energia, beleza? E também a gente vai compreender que as energias, elas são produzidas a partir da aplicação de uma força, que vai produzir um deslocamento no objeto. Ele vai conseguir se movimentar por conta de um empurrão ou de um puxão, ok? Então esse é o nosso tema para a nossa aula de hoje, dia 13 de outubro, né? Quase sexta-feira 13. Estamos ainda na quinta, né? Mas, começando aqui a nossa aula de quinta-feira de Física, vamos falar aqui do nosso tema, né? Trabalho de uma força. Perfeito? Nesse tema, a gente vai trabalhar com os três seguintes objetivos. Vou continuar trabalhando com a medição e o controle de processos associados às máquinas, tá? Como a utilização de recursos, o desempenho, a rentabilidade dessas máquinas. E esse conteúdo de trabalho, ele está diretamente associado a esse tópico. Por quê? Porque aqui eu vou estudar a produção de energia produzida por uma máquina. A rentabilidade de uma máquina, o rendimento, né, desses equipamentos, e tudo tem a ver com a produção de trabalho. Além disso, eu vou compreender que a ação de uma força promove a existência de um trabalho, ou seja, o trabalho está diretamente ligado à aplicação de uma força. Além disso, eu vou também identificar que, ao realizar trabalho, um corpo ele também acaba promovendo a existência de uma energia. Então, está diretamente relacionado, né? Trabalho, energia, força e deslocamento. Então, tudo isso a gente vai conhecer no nosso encontro de hoje. Certinho, jovens? Vamos lá, então? Começando aqui a nossa aula, a nossa parte teórica do nosso encontro de hoje, nós temos o seguinte tópico: trabalho de uma força. Aqui nessa parte da aula, eu vou definir para vocês o que é trabalho. Como é que eu consigo produzir trabalho? O conceito aqui de trabalho na física é totalmente diferente do conceito de trabalho no dia a dia. Trabalho a gente sempre relaciona a algo que é difícil, é complicado, algo que a gente executa como profissão e, ao final de um mês, recebemos um valor referente aos nossos serviços. Então, isso é o conceito mais usual para trabalho, né? O conceito mais
utilizado no dia a dia para trabalho. Agora, na física, esse conceito não é válido. Na física, trabalho está associado a transferência de energia para um corpo ou sistema. Devido ao quê, professor? Devido à aplicação de uma força. Então, quando eu tenho um objeto, por exemplo, uma caixa, e eu quero empurrar esse objeto, eu tenho que aplicar uma força sobre ele. Quando eu aplico essa força e desloco esse corpo, eu estou transferindo energia para ele. Transferindo a minha energia para o objeto. Essa transferência vai deslocar o objeto e vai fazer ele realizar trabalho. Então, basicamente, essa é a definição para esse conceito, né, para esse termo chamado trabalho. Galerinha, esse trabalho, ele também está relacionado com a energia do movimento, que é chamada de energia cinética. Jovens, por que está relacionado com a energia cinética? Porque envolve deslocamento do objeto, como eu falei antes. Eu não preciso de uma força que vai produzir um deslocamento e assim produzir trabalho? Pois é. Então, se a energia cinética é a energia que só existe quando o corpo está em movimento, então, trabalho e energia cinética estão sempre em acordo, sempre em relação. E o trabalho, ele pode ser definido também como uma forma de se produzir energia. Então, mais na frente eu vou estar relacionando trabalho com energia quando a gente estiver calculando essa grandeza. Porque energia e trabalho estão sempre andando lado a lado. Perfeito? Galerinha, deu para entender a definição de trabalho? Conseguiram compreender a relação da força com o trabalho, do deslocamento com essa grandeza também? Show de bola. Professor, e como nós podemos calcular trabalho? É simples. Todas as vezes, para produzir trabalho, eu preciso de uma força produzindo um deslocamento. Então, se eu quero puxar uma mala de viagem, eu preciso aplicar uma força na mala e, a partir dessa força, eu consigo deslocá-la. Então, essas duas grandezas juntas vão produzir o trabalho. Tá? Então, define-se matematicamente que o trabalho vai depender da força constante, uma força que tem sempre o mesmo valor, e do deslocamento, através de uma multiplicação. Multiplicar força vezes o deslocamento, eu posso calcular o trabalho. Professor, mas eu estou vendo a existência de um ângulo também. De onde vem esse ângulo? Esse ângulo, ele será um ângulo entre o deslocamento e a força. Quando você puxa a mala de viagem, em relação ao deslocamento dela, que é horizontal, e o local da mala que você pega e puxa, você vai ter um ângulo entre essas duas grandezas. O ponto que você puxa, exercendo força, e o deslocamento da mala, que é horizontal. Então, esse ângulo é o ângulo que vai aparecer aqui. E nós vamos usar a relaçãozinha trigonométrica cosseno. Então, para calcular o trabalho, basta você multiplicar força
vezes o deslocamento vezes o cosseno de um ângulo. Quando a gente faz a unidade, quando a gente vai estudar a unidade, a gente vai ter que relacionar o seguinte: a unidade de trabalho é a mesma unidade de energia. E essa unidade ela vai nascer a partir da unidade de força, que é o newtons, representada pela letra N maiúscula, e unidade de deslocamento, de distância, que é o metro. Então, relacionando newton vezes metro, eu encontro a unidade joule, que é a unidade de trabalho, unidade de energia. Ok? Show de bola, meus queridos. Bacana. Galerinha, essa é a expressão geral para a gente determinar o valor do trabalho. Mas existem os casos particulares. Existe a situação de não precisar usar o ângulo. Existe a situação que esse ângulo torna o valor do trabalho negativo. Ou existe a situação que nem trabalho existe. Esses são os casos especiais que a gente vai trabalhar agora, certo? Vamos para o primeiro caso. O primeiro caso é um caso que a força e o deslocamento vão possuir mesma direção, ou seja, o mesmo eixo, se os dois estão na horizontal ou os dois estão na vertical, e mesmo sentido, ou seja, mesmo lado de orientação. Então, direção está relacionada ao eixo. E mesmo sentido está relacionado ao lado. Para qual lado estão orientados? Esquerda, direita, para cima, para baixo. Então, quando os dois estão ou os dois na horizontal ou os dois na vertical e estão orientados para o mesmo lado, ou os dois estão para a esquerda ou os dois para a direita, ou ambos para cima ou para baixo, você tem um trabalho classificado como motor, ok? Então, a classificação desse trabalho será classificação motora. Galerinha, nesse caso, já vou dizendo para você que a aplicação de força vai favorecer o deslocamento do objeto, porque elas estão orientadas para o mesmo lado. Então, eu posso dizer que o objeto realiza trabalho. Certo? Ele vai realizar trabalho. Professor, então nesse caso, como a força está orientada no mesmo sentido e na mesma direção, vai ter um fator a mais, né? Um fator positivo para a produção de energia. Exatamente. A força ela vai favorecer o objeto a se deslocar. Por isso que a classificação é do tipo motor. Beleza? Galerinha está pedindo para voltar, né? Beleza, deixa eu voltar. Aproveitar, eu vou dar o timezinho para vocês, tá bom? Vou dar o timezinho aí de 2 minutinhos para vocês e a gente volta já, tá bom? 2 minutos.
Deu tudo certinho. Galerinha que tinha pedido para voltar o slide. Show de bola. Posso dar continuidade? Bora lá para as classificações. Jovens, então, como eu estava falando para vocês, né? Todas as vezes que a gente perceber que a força e o deslocamento, eles estão orientados para o mesmo lado, então você tem um trabalho que é motor, trabalho classificado com a classificação motora, certo? E ele realiza trabalho. Como assim, professor? Aquilo que eu estava falando. A força, ela vai facilitar o deslocamento do objeto. Ela não está ali para dificultar, ela está para facilitar. Então, como essa força facilita a realização do deslocamento, o corpo ele realiza trabalho. Certo? E, professor, se a gente for para o cálculo, o que eu vou observar nessa classificação? Todas as vezes que a gente tem uma classificação motora, o resultado do trabalho é positivo. O trabalho ele terá um valor positivo. Bom? Se a gente tentar analisar, vamos lá para a trigonometria. A gente vai tentar analisar aqui. Dá para formar algum triângulo aqui? Dá para formar algum ângulo entre a força e o deslocamento? Professor, não consigo ver ângulos aí. É porque realmente não existe. Nesse caso, o ângulo entre a força e o deslocamento é zero. Seria o ângulo de duas retas paralelas que estão se orientando para o mesmo lado. Tá? Então, como elas são duas retas para o mesmo lado, acaba que o ângulo entre elas é zero. Aí você vai lembrar lá da trigonometria. Cosseno de 0 graus vale 1. Beleza? Então, você vai multiplicar 1 vezes a expressão do trabalho, que é força vezes o deslocamento. F multiplicado com D multiplicado com 1 vai dar o próprio F vezes D. E esse valor ele será positivo. Ok? Show de bola, jovens. Belezinha? Vou dar 2 minutinhos para vocês nesse material. E aí depois a gente volta para falar da próxima classificação. Tá? 2 minutinhos.
Vamos lá. Meus anjos, vamos agora falar do outro caso particular. Agora eu já vou observar que as retas estão para lados opostos. Uma está orientada para um lado e a outra para o lado oposto. Tá? Então, nesse caso, elas podem até ter a mesma direção, que seria o eixo, né? Ou as duas estão na horizontal, ou as duas estão na vertical. Porém, o sentido é oposto, ou seja, o lado de orientação é contrário. Nesse caso, professor, seria um exemplo de quê? Seria, por exemplo, vamos para os gibis, né, para os filmes de super-herói. Imagina aí um trem desgovernado e o Superman tenta parar esse trem. E agora, Superman? Pronto. Galerinha, o que vai acontecer? Ele vai aplicar uma força para parar o trem, porém, ele não vai parar de primeira. O trem vai ainda continuar o seu deslocamento, até que ele consiga parar a locomotiva, né, o trem. Então, galerinha, nesse caso, o que está acontecendo? Eu tenho a aplicação num sentido, que é o sentido contrário ao deslocamento do trem. Então, o Superman está aplicando uma força para parar o trem, mas o trem continua o seu deslocamento. Então, você observa que a força está para um lado, enquanto o deslocamento do móvel está para outro. Assim, vai nascer um ângulo entre essas duas retas. Como elas são retas opostas, então o ângulo será de 180 graus. Elas continuam paralelas, porém elas são opostas, porque uma está direcionada para um lado, a outra para o outro. Aí você vai ter que lembrar do valor do cosseno de 180, que é o ângulo da nossa situação. Quanto vale o cosseno de 180? Professor, vale menos 1. Então, você multiplicando menos 1 com a força F e com o deslocamento D, vai produzir um sinalzinho negativo aí na minha fórmula, né? Então, o trabalho será menos a força vezes o deslocamento. Eu quero te perguntar uma coisa. A força agora, ela está facilitando ou dificultando o deslocamento? Imagina aí a cena lá do filme do Superman. Vocês acham que a aplicação da força dele vai ser para aumentar a velocidade do trem ou diminuir a velocidade do trem? Ah, professor, acho que é para diminuir, né? Para parar o trem. Exatamente. Então, será um trabalho não mais motor. Será um trabalho resistente ao movimento do trem. Esse trabalho que é resistente, o trem, como eu falei para vocês, agora será de uma energia, de uma força contrária ao deslocamento do trem. Então, o trem ele vai sofrer a aplicação da força. Então, não esqueça, trabalho, quando ele é negativo, ele é um trabalho resistente. Trabalho em que o objeto vai sofrer a realização desse trabalho.
Já o outro não, o trabalho positivo, o objeto, ele realiza o trabalho, por quê? Porque a aplicação da força vai facilitar o seu deslocamento. Ok? E aqui a gente vai encontrar, como eu falei para vocês, um trabalho negativo. Ok, jovens. Beleza? Show de bola. Para vocês anotarem essa situação, esse segundo caso particular, vou te dar mais 2 minutinhos e a gente volta já. 2 minutos. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês. E vamos que vamos, né? A galerinha também está acompanhando a nossa aula pelo YouTube. Estão participando. Quero a participação melhor de vocês. Beleza? Bora lá. Continuando as nossas classificações do trabalho, você tem a última classificação. Essa daqui é a mais difícil, né, jovens? Isso daqui é o caso de quando nós não temos trabalho. Ah, professor, essa daqui é a mais fácil, não seria não? Exatamente. Estava usando aqui da ironia. Professor, quando é que o trabalho ele vai dar zero? Quando é que ele será nulo? Essa é a classificação. Nulo. Ele será nulo, meus queridos, ele será nulo todas as vezes que eu produzir uma força numa direção diferente da do deslocamento. Eu não estou falando de sentido. Sentido eu disse que era lado, né? Direção é eixo. Lembra que o plano cartesiano ele se divide em eixo X e eixo Y. Ou seja, horizontal e vertical. Ok? Então, quando a minha força, por exemplo, está na vertical, mas o deslocamento é na horizontal, o trabalho vai ser nulo. O trabalho sobre o objeto, tá? Como assim, professor? Vamos imaginar que você
vá viajar. Jana, fecha a telinha toda para mim. Pode fechar. Pronto. Então vamos imaginar que você vai viajar. Agora você abre a telinha para mim, meu amor. Pode abrir a telinha toda. Pronto. Então vamos imaginar que você vai viajar, as férias estão chegando, né? Todo mundo já arrumando as malas. E aí você vai com a sua mala para a praia. Você pega a sua malinha aqui e aplica uma força para cima. Você está puxando ela, né? Está segurando ela, você está aplicando uma força para cima. Aí você vai lá para o seu ônibus ou para o seu avião, se deslocando para frente. Galerinha, a força que eu estou aplicando está sendo para cima. Porém, eu estou me deslocando para frente. O objeto, ele não está se deslocando. Não em decorrência da força. Ele está seguindo o meu deslocamento. Então, nesse caso, o trabalho, ele se classifica como nulo. Professor, nesse caso aí, o trabalho só não seria nulo em qual situação? Se eu estivesse trabalhando com a força peso, que é a força de subir ou descer os objetos. Agora sim o trabalho não seria nulo. Por quê? Porque o objeto está se deslocando no mesmo sentido da força. Perfeito? Agora, nesse caso que eu mostrei da mala, você segurando a mala e se deslocando para frente, como eu disse para vocês, o deslocamento do objeto não é em decorrência da força, e sim por conta do seu próprio deslocamento. Você que está se deslocando e está puxando o objeto. Tá? Então não é a força que você aplicou que está deslocando ele. Por isso que o trabalho é considerado nulo. Bom? Matematicamente, geometricamente, você vai considerar que essa situação ela está presente quando a força e o deslocamento são perpendiculares. Ou seja, quando nós formamos um ângulo de 90 graus. Então, nessa situação, que a força e o deslocamento formam um ângulo de 90 graus, aí você pode dizer, professor, o trabalho aqui é nulo, né? Olha só o ângulozinho reto aparecendo entre a força e o deslocamento. Então, galerinha, nesse caso você pode considerar trabalho nulo todas as vezes. Perfeito? Vou dar mais 2 minutinhos para vocês. A gente volta já com questões. Tá bom? 2 minutos.
Vamos lá, jovens. Então, como combinado, né, a gente vai responder agora alguns exemplos. Esses aqui eu ainda não vou deixar o tempinho para você responder. Vou responder esses exemplos. Depois eu dou o time para você anotar o resultado. Porém, depois vai ter o tempinho só para a resolução de vocês. Tá bom? Bora lá. Primeiro exemplo de hoje diz o seguinte. Uma pessoa produz uma força constante. Olha só, até agora estamos vendo forças constantes. Ou seja, durante todo o deslocamento, essa pessoa está aplicando a mesma força o tempo todo. E essa força é de 20 newtons, certo? Em um bloco, para conseguir um deslocamento de 2 metros. Então, para tirar esse objeto da sua posição inicial, que eu estou chamando de A, e vai levar ele até a posição final, que eu chamo de B, ele se deslocou 2 metros. Ok? A questão diz que esse deslocamento acontece no mesmo sentido da força. Calcule o trabalho realizado por essa força. Então, nesse caso aqui, pelo que ele falou, de que o deslocamento acontece no mesmo sentido da força, eu já sei que o trabalho tem uma classificação motora, né? Por quê? Porque como eu tenho o mesmo sentido de deslocamento e de força, o trabalho ele vai ser facilitado. O deslocamento do objeto vai ser facilitado. Por isso tem essa classificação. Tá bom? Então, para a gente calcular esse trabalho, basta usar a expressãozinha do trabalho motor. Força vezes o deslocamento. Coloquei o sinalzinho positivo, porque para você já saber que o valor será positivo. Então, teremos trabalho mais, né? Sendo mais a força, que é 20, vezes o deslocamento, que é 2. Então, esse trabalho será 20 vezes 2, que é 40 positivo, né? Ou seja, mais 40 joules. Detalhe que esse trabalho, eu estou usando a simbologia dele com a letra gregazinha chamada tau. Ela é parecida com a letra T. Mas também você pode representar o símbolozinho de trabalho pela letra W, tá? Porque trabalho em inglês inicia-se com a letra W, né? Então você pode usar trabalho como sendo a letra W por conta do termo em inglês, certo? Jovens, ficou alguma dúvida? Galerinha que está conferindo a nossa aula, surgiu alguma dúvida até aqui? Tranquilidade? Pois vou dar mais 2 minutinhos para vocês anotarem essas questões, tá? 2 minutos.
Vamos retornar aqui. Deu tempo, galerinha de Curral Novo? Conseguiram? Tentem pelo menos printar a telinha, tá? Tirar uma foto. Aí depois em casa, na calma, você vai lá, copia a questão, tá? Quando você for revisar o assunto, ok? Aí você também pode assistir essa aula novamente, tá? Lá na plataforma do canal Educação, beleza? Para que a gente possa dar sequência na aula, ok? Show de bola. Além disso, vão ter outras questões que a gente vai trabalhar. Perfeito? E aí? Conseguiram? Belezinha, belezinha, belezinha. Situação em que nós aplicamos aí o trabalho do tipo motor, né? Vou dar continuidade aqui, galerinha, para a gente ir para o exemplo 2, tá bom? Bora lá para o exemplo 2. Ainda não? Ainda não deu tempo? Tira o print, viu, galerinha? Pra gente dar sequência, tá? Tire o print aí da tela. Pra gente dar continuidade. Perfeito? Bora lá. Exemplo de número 2. Exemplo de número 2. Um carro percorre uma estrada reta e horizontal em movimento uniforme, com velocidade constante de 20 metros por segundo. Então, nesse caso aqui, galerinha, eu vou ter o carro se movendo com uma velocidade, tá? Sob a ação de uma força de 1.000 newtons. Então, é uma força que faz ele se mover, e essa força é de 1.000 newtons. Olha só, jovens, essa força é aplicada contra o deslocamento dele. Como assim, professor? Para você mover o pneu de um carro, o que nós vamos considerar? Nós vamos considerar que a força entre a roda e o solo será uma força aplicada para trás. Porém, ao aplicar essa força que vai mover o pneu num giro horário, se você for perceber, o giro do pneu será no sentido horário, ou seja, o pneu vai girar para trás, né? E assim, a consequência disso é o carro se deslocar para frente. Perfeito? E esse deslocamento acontece com uma velocidade de 20 metros por segundo e dura 4 segundos. Então, ele quer que a gente calcule o trabalho durante esses 4 segundos. Professor, mas eu não tenho o deslocamento. Mas você tem como encontrar. Como é que nós calculamos velocidade no movimento uniforme? É para saber. E aí, como é que a gente calcula a velocidade no movimento uniforme? Velocidade é o deslocamento dividido pelo tempo. Só que nós já temos a velocidade, né? Nós queremos achar o deslocamento. Então, você
passa o tempo multiplicando a velocidade e o deslocamento vai para o outro lado. Então, você fica com deslocamento igual a velocidade vezes o tempo. Então, basta você multiplicar a velocidade com o tempo que você encontra a distância, o deslocamento. Certo? Galerinha, deslocamento, então, será 20, que é a velocidade, vezes 4, que é o tempo. Então, 20 vezes 4 dá um total de 80 metros. Beleza? Professor, e agora? Eu tenho que calcular o trabalho. Como é que eu calculo o trabalho? Trabalho. Nesse caso, como a força é contra o deslocamento, eu sei que será o negativo da força vezes o deslocamento. Então, trabalho será menos 1000 da força vezes o deslocamento, que é 8. Então, esse trabalho será de menos 8.000 joules. Finalizamos aí a nossa segunda questãozinha. Bom? Show de bola? Bora lá, William. Tem um movimento uniforme de um carro, né? Tem um movimento uniforme de um carro. Durante o movimento de um carro, eu só consigo movê-lo se e somente se eu aplicar uma força com o solo. O pneu, ele só gira devido a uma força. Que força é essa? Atrito. É uma força que é aplicada contra o sentido do movimento. É o mesmo fato de você andar. Você, ao andar, aplica uma força para trás. Essa força é a força de atrito. Você empurra o solo para trás. A reação do solo é te empurrar para frente. Por isso que você anda. Quando você está num chão cheio de sabão, está molhado, né, com sabão, você não anda direito, você escorrega. Por quê? Pela ausência da força do solo. Então, você aplica a força, mas não tem a reação. Por isso que você cai. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho que ter a força para trás, que é gerada em decorrência do giro do pneu. A consequência disso é o solo mover o carro para frente. Ok? Então, a gente vai, primeiro, encontrar o deslocamento. Como é que eu encontro o deslocamento? Multiplicar a velocidade pelo tempo. Quanto é a velocidade, professor? 20 metros por segundo. E o tempo, professor? 4 segundos. Bom? Beleza? Depois que eu achei o deslocamento igual a 80, eu vou multiplicar o deslocamento com a força, né? E aí, 80 vezes 1000, daí o total de 80.000 joules. Só que tem que ser negativo. Por que tem que ser negativo? Porque a força é contrária ao deslocamento. Beleza, jovens? Show de bola? Galerinha, a gente vai ficando por aqui no nosso primeiro horário. Já já a gente retorna com mais questões, com mais exemplos. E vocês vão ter uma tarde toda só para responder vários exercícios. Perfeito? Voltamos já, galerinha. Até lá!